Olá, bem-vindos ao programa Saber Direito Responde. Meu nome é Patrícia Garrote, sou advogada especialista em Direito de Família e hoje a gente está aqui para responder as perguntas dos estudantes que enviaram nessa semana inteira que a gente ficou tratando do nosso curso de Direito de Família. Hoje eu tenho aqui comigo a Natália Soares, que é estudante de jornalismo, e tenho aqui também o doutor Rudy Rios, que é estudante de Direito. Natália, qual é a sua primeira pergunta? Por que a separação judicial não existe mais, permitindo às pessoas divorciar e casar quantas vezes quiserem? Essa pergunta é muito interessante. Lembra que eu falei da Emenda Constitucional 66 de 2010, que excluiu totalmente o tempo, aquela exigência do tempo de separação, que tinha que ter de 1 ano entre a pessoa estar separada judicialmente ou 2 anos ela estar separada de fato. Por que foi excluído isso? Justamente porque na Constituição Federal, aquele princípio, aquele fundamento do direito à liberdade e do direito da dignidade humana estabeleceram que ninguém é obrigado a ficar com ninguém. E nem precisa desse tempo de separação, desse tempo para ver se a pessoa quer ou não continuar separada, porque eles perceberam, também os legisladores e os julgadores perceberam, que todo mundo, a maioria que pedia separação e ficava separado de fato por 1 ano ou por 2 anos e separado judicialmente por 1 ano, acabavam se divorciando. Então, o divórcio era consequência quase que imediata à separação. A pessoa fazia 1 ano, no mesmo dia que fazia 1 ano, já pedia o divórcio. Então, não fazia sentido impedir que as pessoas exercessem esse direito de escolher se querem ficar ou não casadas com alguém ou manter esse vínculo que a emenda ele tirou totalmente, porque até então existia ainda o vínculo matrimonial, você ficava vinculado àquela pessoa e podia até pedir alimentos para o seu ex-cônjuge. Então, porque o vínculo ele continuava. E o vínculo fazia com que você tivesse deveres e direitos em relação àquele cônjuge. Então, com o divórcio, acabou. Você não tem mais esse período, você casou, separou, já separa divorciando. Isso fez com que as pessoas se sentissem mais felizes, mais realizadas e também mais plenas, porque o seu direito de escolha estava sendo respeitado. Essa foi realmente a intenção da lei. Vamos ouvir agora o que tem a perguntar nosso internauta. Meu nome é Giovana Guimarães Soares, eu sou aluna do 4º semestre de Direito na Universidade de Brasília, no Distrito Federal. E, professora, eu gostaria de fazer uma pergunta. Com quem ficam os filhos em caso de separação? Essa pergunta é muito interessante. Lembram da guarda compartilhada? Então, ela hoje é a guarda legal, desde o novo Código de Processo Civil de 2015, a guarda que é praticada por nossos julgadores, pelas famílias, é a guarda compartilhada. Com quem ficam os filhos? A guarda compartilhada não quer dizer que o filho fica na casa de um ou na casa de outro, de um genitor e outra semana, outro período na casa do outro genitor. Não, muito pelo contrário. Esse é o modelo de guarda alternado, que não é bem visto pela nossa legislação e os nossos julgadores não estão estabelecendo esse tipo de guarda porque a criança perde o referencial de lar. Falando de referencial de lar, com quem ficam os filhos? O referencial de lar é muito importante nessa hora. Os filhos vão ficar com quem eles têm mais afinidade, com a casa, a residência que garanta toda a proteção, o cuidado, garanta que a criança fique bem, que observe o bem-estar do menor. Esse vai ser o lar de referência do filho em caso de separação. Vamos agora à pergunta do Dr. Rudy Rios, que é estudante de Direito. Professora, nessa linha de raciocínio, qual o principal objetivo da multiparentalidade? A multiparentalidade, ela vem pelo instinto de proteção da criança e também
Porque qual é a base hoje da família? Não é a afetividade? Então, a multiparentalidade, o que que é? Deixa eu falar aqui para vocês, para lembrar da nossa aula o que que é multiparentalidade. São mais de 2 pais ou 2 mães na mesma certidão de nascimento. O provimento 63 de 2017 do CNJ permitiu que agora se faça o reconhecimento socioafetivo no cartório. O que isso quer dizer, professora? Não entendi. Como assim? Gente, é o seguinte, a criança está ali, tem o pai biológico, a mãe biológica, e o pai ou a mãe socioafetiva, aquele padrasto, madrasta que está ali cuidando todo dia, que estabelece com essa criança uma relação de afeto tão forte, mas tão forte, que passa a ver aquela criança como filho. E isso é mais do que o amor, é uma adoção, um acolhimento daquela criança como se seu filho fosse. Por que a gente vai negar o direito dessa criança a ter o seu papai socioafetivo, que ele já reconhece como pai, na certidão de nascimento? Até esse provimento, as crianças, quando tinham essa questão, tinha que entrar na justiça para pedir que a coexistência do nome do pai socioafetivo com o pai, o genitor, né? Socioafetivo com o genitor biológico. Hoje não precisa mais entrar na justiça. Se houver consenso das partes, né? Se houver consenso dos pais biológicos e pais socioafetivos, eles podem ir diretamente ao cartório de registro de pessoas civis, né? Naturais, e pedir o assentamento, né? O registro do seu nome, até com sobrenome, se você quiser passar para o seu filho, e coloca na certidão de nascimento. É uma conquista notável mesmo, hoje, da justiça, que o único objetivo é garantir que o afeto seja formalizado, que aquele amor seja oficializado de uma forma escrita, por escrito, e não vai precisar mais ir na justiça para ter esse afeto reconhecido. Vamos agora à pergunta do nosso próximo internauta. Meu nome é Gabriel Lourenço e estou do 6º período de Direito das Faculdades Integradas de Ourinhos, São Paulo. Professora, tenho uma pergunta a fazer. Cônjuges podem pedir alimentos? Qual o conceito de dependência econômica? Então, vamos falar de casamento e dissolução de casamento, né? Cônjuges e companheiros também podem pedir alimentos entre si. Qual é o objetivo? O objetivo é garantir a sobrevivência digna daquele que não pode prover. Ou então, na dependência econômica, que é a dependência financeira, patrimonial, sabe aquela pessoa que se anula para cuidar do casamento? A gente via isso muito há muitos anos atrás. Eu não sei se ainda vê muito isso hoje, mas há um tempo atrás, as mulheres, geralmente, elas ficavam em casa enquanto os maridos iam trabalhar. O marido sustentava a casa, ou ele exigia que a mulher largasse o emprego. Gente, tem muitos casos desses, são casos práticos. E, simplesmente, a mulher se anulava, ela deixava de trabalhar, deixava de existir para cuidar da prole, para cuidar da casa, para cuidar do marido, para dar apoio para aquela entidade familiar. Isso tem um preço? Tem um preço. Você pode até pedir um alimento compensatório. Há casos em que no casamento, quando ele é feito, quando ele é realizado, a mulher tinha tão pouca valia que o homem, ele exigia o casamento sob o regime de separação total de bens. Ou então ele já estava com idade mais avançada e se casava em separação total de bens. Por isso, a súmula 377 do STF garante que, no regime obrigatório de separação de bens, dividem-se, sim, os bens adquiridos depois do casamento. Por quê? Porque fui obrigado a casar naquele regime. Então, como é que você vê a dependência econômica? Exatamente assim. Aquela pessoa, por exemplo, eu tive um caso no escritório em que, na verdade, a mulher era super atuante, trabalhava numa multinacional e, bem, enfim, tinha esse casamento
E ele, o marido, ficava em casa, ele cuidava mais, ele era mais maternal e ele realmente abriu mão da sua carreira para administrar a casa. Gente, a igualdade da Constituição trouxe essas situações que o julgador tem que julgar, tem que olhar. E ele era dependente econômico dela. E quando teve o divórcio, ele teve direito a alimentos, ele teve direito a alimentos compensatórios, ele teve direito a ter um local para morar, porque durante aquele tempo do casamento, ele não comprou a casa dele, porque ele confiava, como a mulher lá do outro caso, confiava que o marido cuidava de tudo, cuidava da administração do lar, administração das finanças, o marido começa a cuidar de tudo, a mulher começa a cuidar de tudo. O outro sai de cena na administração da casa, da administração das finanças do casal. E aí, como é que fica isso? A dependência econômica está justamente aí, quando um é provedor, ele que paga todas as contas, ou a mulher ou o homem participa com um pouquinho, mas dá assistência em casa e o outro está pagando as contas. Está caracterizada a dependência econômica exatamente nesse momento, em que um está pagando e o outro está abrindo mão da carreira e quando chega lá na frente não consegue mais voltar para o mercado de trabalho. Não consegue. Então, uma pessoa de 60, 70 anos se separa, até mais novo, 50 anos, como é que vai voltar para o mercado de trabalho? Vai começar uma profissão nova, vai ter que entrar na faculdade. Isso é muito bonito na teoria, mas na prática você já vem de um casamento fracassado, você já está arrasado, você já tem todos os problemas de uma separação. Não foi um querer, foi um impor. E na imposição ganha a dependência econômica quem comprovar que realmente dependia financeiramente do outro genitor, do outro cônjuge. Agora, vamos à pergunta da Natália, a próxima pergunta da Natália Soares, a nossa jornalista convidada para perguntar e para esclarecer as dúvidas dela. Professora, o que acontece quando os pais se separam e a mãe fica com a guarda do filho, mas o filho quer ficar com o pai? Que pergunta interessante. Depende. No direito, tudo depende, vocês sabiam? Pois é, essa é uma resposta ótima para você que está estudando direito, tá? Tudo depende. Aí você começa, quando você responde depende, você já fica ali matutando a pergunta, a resposta. O que é que você vai responder? Mas, na verdade, depende da idade da criança. E depende também da situação. É uma situação de violência, é uma situação em que a criança se sente mal com a genitora? É uma situação em que a criança já tem 12, 13, 14 anos e já pode escolher? Então, se ela já pode escolher, o pai que vê que a criança quer morar com ele e também concorda com essa situação, ele pode ajuizar uma ação própria de regulamentação de visita, de alteração de guarda, ou visita para ampliar a convivência, né? Ou uma ação mesmo de guarda, de alteração de guarda, e pedir para que o juiz estude aquele caso e reverta a guarda em benefício dele, ouvido o menor, se ele já tiver mais de 12 anos. Está respondida a sua pergunta? Sim. Obrigada. Gente, vamos agora para um rápido intervalo e já já a gente volta com mais perguntas. Voltamos para mais um bloco de dúvidas. Agora, a pergunta é do Dr. Rude Rios, estudante de Direito. Professora, podemos dizer que há uma evolução no entendimento dos tribunais no que tange ao direito de família como um todo? Sim, doutor, com certeza. Os tribunais, eles vêm atendendo os pleitos e anseios da sociedade no que diz direito ao direito de família. Desde a Constituição de 1988, que garantiu o direito à liberdade, à dignidade humana, à não discriminação, os tribunais, os julgadores,
vem legislando, né, suprindo lacunas dessas novas, que são consequências dessas novas relações familiares, esses novos arranjos familiares, essas novas relações. É tudo muito, muito novo. A única coisa hoje pendente, assim, que eu estou sabendo, é em relação às relações poliafetivas, que agora até o CNJ proibiu o reconhecimento em cartório, né, as escrituras de declaração de união estável entre casais com mais de 2 componentes. A única coisa que eu sei, por enquanto, isso aí está suspenso para averiguar como é que, né, vão ser as consequências jurídicas desses novos casais que estão surgindo de mais de 2 elementos, mais componentes, né? Porque a nossa lei, ela fala que a entidade familiar é composta de 2 pessoas. Então, a gente ainda está aí engatinhando nessa área, em relação a esse tema. Mas, realmente, os legisladores e os julgadores estão muito atentos às novas dinâmicas e relações familiares como um todo. Ok. Obrigada. Vamos agora à pergunta da Natália Soares. Professor, o que acontece quando os avós são impedidos de visitar os netos? Os avós, desde 2011, eles contam com um artigo especial incerto no Código Civil de 2002, que diz o seguinte, que os pais ao se separar, têm direito de visitar seus filhos. E os avós também, esse direito foi estendido aos avós. Então, o avô ou a avó, que se sente impedido, prejudicado por não poder conviver com o neto, ele pode ingressar com uma ação na justiça. Fatalmente vai haver uma audiência conciliatória e, quem sabe, esses avós e os pais que estão impedindo essa criança de conviver ali com toda a família vão ter o seu direito atendido. Na maioria das vezes se resolve com acordo, mas os juízes têm sim garantido esse direito aos avós, porque está previsto em lei desde 2011. Obrigada pela pergunta. Esclareci? Sim. Ai, que bom. Vamos agora à próxima pergunta dos internautas. Após o processo de divórcio, como obrigar o pai ou a mãe a pagar os alimentos aos filhos? Bem, estamos falando de um processo de divórcio. Lembra que eu expliquei na aula que, se for consensual ou litigioso, tem uma certidão ali, uma decisão judicial compondo aquele acordo, homologando esse acordo judicialmente, ou depois do divórcio, uma sentença tratando do tema. Então, como obrigar os pais a pagarem, o genitor ou a genitora obrigada a pagar alimentos, a adimplir essa obrigação? Se não adimpliu, desde o primeiro dia de atraso, já cabe uma execução de alimentos sob o rito da prisão. Se tem mais de 3 meses, sob o rito da penhora. Como obrigar? Na verdade, a gente nem deveria obrigar, né? Pai e mãe deveria pagar a pensão e pronto. Mas, como existem casos em que, às vezes, o genitor nem pode pagar ou está desempregado, tem que entrar na justiça, explicar por que não vai pagar, tentar reduzir ou exonerar a pensão, os alimentos. O que não pode é deixar de pagar e fingir que o filho não existe. A gente já falou isso naquela aula que a gente falou sobre guarda de filhos, alimentos. É muito importante que a gente entenda que o filho precisa daquele dinheiro para sobreviver. Então, como obrigar um pai a pagar os alimentos ao filho? Executando, com a ação de cumprimento de sentença por quantia certa de valor, um cumprimento definitivo de sentença. Estão previstos no artigo 523 e seguintes do Código de Processo Civil. Obrigada pela sua pergunta. Vamos agora ouvir a próxima pergunta, a próxima dúvida do Dr. Rudy Rios. Professora, no que pertine ao princípio da afetividade, podemos dizer que uma das maiores contribuições foi a de reparação por danos em decorrência do abandono afetivo?
Sim, uma delas. O princípio da afetividade, ele consagrou o afeto como parte integrante, a base dos relacionamentos humanos e dos relacionamentos familiares. E isso repercutiu em todas as esferas. Então, hoje, um pai, uma mãe, um genitor que deixa de amparar o seu filho, não só financeiramente, mas em relação à sua presença, ao seu afeto, ao seu amor, à sua atenção, ao seu interesse naquela criança, naquele adolescente, pode sim vir a ser condenado a pagar, a suprir esse abandono com uma indenização em dinheiro. Porque se você não dá amor, você dá dinheiro, né? Assim, a regra. Né? Eu acho que o direito, ele tem realmente mostrado, né, em vários julgados, que essa é uma realidade. A criança que é abandonada, que o pai realmente não liga, casou de novo, esquece do filho do relacionamento anterior, realmente não se importa, não porque o filho não queira, porque às vezes o filho é adolescente, fala, não, pai, depois eu vou. Aí o pai insiste, meu filho, vem me ver. Ah, pai, depois eu vou. Tem esse caso, mas tem aquele pai que simplesmente ignora a existência desse filho e esse filho passa a ter vários distúrbios psicológicos ou psiquiátricos comprovados por laudos, e esse é o fundamento realmente viável para requerer essas indenizações por abandono afetivo. Não é só aquele pai que deixa de ver o filho por 6 meses. Nossa, não. É aquele pai que não acompanhou o crescimento do filho, que deu para um outro filho uma situação que não deu para esse filho. Entendeu? Existe todo um fundamento, todo um cenário de desamparo emocional e, comparativamente a outros filhos do novo casamento, você consegue perceber uma discriminação daquele filho, uma ausência mesmo de afeto, como se fosse assim, um rancor pelo genitor, alguma coisa desse modo, que causou esse ranço, eu não quero saber desse filho, esse esquecimento. É realmente uma situação extremamente triste, que, levada ao judiciário, o judiciário realmente tem aplicado muitas indenizações em dinheiro em relação a esses abandonos afetivos. Obrigada pela pergunta. Vamos agora ouvir a próxima dúvida dos nossos internautas. Eu gostaria de saber qual a diferença do divórcio no cartório e na justiça. Ambos precisam de advogados? Giovana, qualquer procedimento judicial ou extrajudicial que envolva direito de família precisa de um advogado para cuidar, orientar a pessoa que está se divorciando, porque envolve direitos fundamentais, direitos indisponíveis. Então, nesse caso, tem que ter um advogado. O divórcio no cartório, ele é muito simples e rápido. Ele é só o advogado fazer a minuta, pode ser 1 ou 2 advogados, mesmo sendo consensual. A pessoa, o casal, pode escolher cada um o seu advogado, ou um só advogado, um só representante, e para fazer essa minuta, pode ter bens, pode não ter bens, enfim, pode fazer o divórcio no cartório, desde que não haja menores nem incapazes envolvidos nessa relação. Se tiver menor, filho menor, ou um incapaz, não pode fazer no cartório, tá bom? Em relação ao divórcio na justiça, é um pouquinho mais complicado, mas nos 2 casos tem que ter advogado e tem que juntar toda a documentação exigida. O divórcio na justiça pode ser tanto consensual quanto o divórcio litigioso. Lembrando que o divórcio na justiça, sempre que houver filho menor, o divórcio vai ter obrigatoriamente de ser na justiça, que é um procedimento com rito próprio. Você tem que fazer a petição, tem que assinar,
o advogado tem que fazer todos os ritos, vai ser chamado para uma audiência conciliatória. No cartório não tem nada disso, né? Você está lá casado, vamos divorciar? Vamos. Chega no cartório, tchau. É você e seu marido, você e o seu cônjuge. Mas, se tiver filho pequeno, já não pode, tá bom? Espero ter respondido suas perguntas, espero ter esclarecido todas as dúvidas. Fiquei muito feliz com a sua companhia durante toda essa semana aí comigo. A gente estudando, aprendendo os temas polêmicos, os temas mais atuais do direito, as novas famílias que surgiram. Foi tão bom, tão agradável. Eu quero agradecer muito a sua presença, a sua participação, que foi muito importante para mim. E quero agradecer também à TV Justiça, a todos os operadores, a todos que participaram. Meu muito obrigada e até a próxima. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato por WhatsApp. O número é esse que aparece na tela. Você também pode acompanhar as aulas pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br ou nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial.